Fala pessoal, tudo bem com vocês? Acharam que eu tinha sumido, né? Nananina, que nada, eu só ando mais ocupadinha. Bom, deixa eu contar pra vocês que a gente agora tem um quadro novo no canal, que eu inventei ontem, né mãe? E esse quadro, ele é basicamente baseado em entrevistas com as pessoas, entrevistas da vida real, né? Então, hoje a gente vai ter a nossa primeira entrevista desse quadro, que vai se chamar Histórias de uma Vida Real. A gente tá indo em Otacílio Costa e a gente vai ter a nossa primeira entrevista lá, em Otacílio Costa SC. E aí agora a gente vai pra lá, quando a gente chegar lá eu vou apresentar os entrevistados e falaremos mais sobre o assunto. Até daqui a pouquinho, que pra vocês é só um piscar de olhos. Cheguei, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a gente chegou aqui agora em Otacílio Costa, estamos com O casal e o Lugero. A mãe interrompeu. A Nádia e o Ludiero, mais conhecido como Dude, e a minha piriguete. Mas tudo bem. Então, a gente veio aqui para nossa primeira entrevista do quadro Histórias de uma Vida Real. E a gente vai falar de quem hoje? Do Igor Teles. Eles são pais do Igor Teles, que hoje é um anjinho. E eu vou deixar meio que o Dude falar o que ele quer falar e depois eu vou fazer umas perguntinhas para ele. Então, a palavra é sua. Falar do Igor. Falar do Igor. Falar do Igor para mim é muito gratificante, porque o Igor foi um jovem muito querido, muito esperado em nossas vidas. Demorou um pouco a vir, mas Deus tem os seus propósitos. Então a gente esperou até que no momento que ele veio bonito, saudável, lindo, maravilhoso. Eu e a Nádia cuidamos dele, era a nossa joia rara, ele não caía no chão nunca, a gente não deixou faltar nada para ele, e a gente criou com amor, com carinho, né? Sempre bem arrumadinho, cheirosinho, aquele neném gostoso de pegar no colo. E assim foi. A gente foi criando ele da nossa forma, porque Deus não deixou nada escrito como se criar um filho. Então, isso a gente tem que aprender no dia a dia, mas com amor, né? E ter um filho é uma bênção divina. E hoje eu vejo que pessoas não valorizam seus filhos e estão totalmente errados. Porque se é luz na nossa vida, Deus nos criou para procriar. A gente conseguiu um. Eu sempre pedia para Deus, dá um único filho para nós. Só que o Igor veio tarde para nós e voltou muito cedo para Deus. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, essa entrevista é em memória do Igor Teles. Depois eu vou colocar umas imagens para vocês conhecerem, para vocês verem tanto que ele era bonitão e como era a convivência deles também. E incrivelmente, através dele, mesmo sem a gente conhecer, a gente tem uma amizade de 10 anos, mas né? Já fechou 10 anos. E a gente nem conheceu ele, assim, pessoalmente. Então, é bem importante a gente vir aqui falar, porque eu acho que ele ia gostar de ser lembrado sempre. Ele gostava sempre de rede social e de... Ele era bem namorador, né? Era. Então, acho que, meninas, vocês que tiveram a oportunidade de conhecer e amigos que também tiveram a oportunidade de conviver, espero que vocês recebam essa entrevista como uma memória muito boa dele. Apesar de a gente ter que comentar, né, sobre que ele já não tá mais entre a gente. Mas com certeza ele ia gostar de estar escutando os pais dele falar sobre ele hoje. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu gostaria sim de falar do Igor, que ele, felizmente, em 2013 ele sofreu um acidente gravíssimo, né? Mas a gente ficou ali, guerreiro do lado dele. Eu e a Nádia sempre indo 2 vezes ao hospital visitar ele por 57 dias. E
muitos lá diziam que ele ia se revoltar quando ele fosse tirado o sedativo dele. E pelo contrário, o Igor ficou uma benção. Infelizmente ele não está aqui para os amigos ver como o Igor teve uma transformação para melhor. Se quem gostava do Igor achava ele bom, o Igor se transformou 1000 vezes melhor. Então assim, a gente sofreu bastante com a perda dele, com o sofrimento dele. Só quem viu e como ele ficou pode falar alguma coisinha, mas a gente teve no dia a dia, todo dia junto com ele, nunca deixou um dia sem a gente estar presente naquelas horas permitidas pelo hospital. Então a gente deu muito amor a ele, muito carinho, dei muito cafuné. E no momento que alguém disse para mim, algo para mim fazer com ele, eu fiz e cheguei lá e falei em nome de Jesus. Eu comecei a colocar Jesus primeiro, para depois falar o que eu queria para ele. Aí ensinei ele a dizer o amém, ele dar a confirmação daquilo que eu estava falando para ele, que o pai sempre deseja o melhor para o filho. E aquele momento, ele estava precisando muito de carinho, muito do pai e da mãe, e ele teve esse carinho. E até que lá no final, ele estava meio sedado, ele pediu carinho para mim, mas entre línguas eu consegui ver o que é que ele queria. Aí eu disse assim, eu chamava ele, meu anjo, meu lindo e meu querido. Assim que eu sei que você quer, meu anjo. Você quer carinho, né? Cafuné era a parte do corpo que eu poderia tocá-lo nele todo dia. Era cafuné. Fiz muito cafuné nele, sempre dando palavras boas, né? E fiz aquilo, eu disse, meu anjo, é isso que você quer, né? Isso aí tu ganhou desde o primeiro dia que a gente voltou aqui no hospital. Então ele sempre dizia que nos amava. Teve um arrependimento da parte dele, que foi muito bom. Eu disse assim, o pai e a mãe te perdoam de qualquer coisa, porque a gente não sabe o que aconteceu. Eu não posso dizer o que aconteceu com o Igor. Eu só posso dizer que o Igor sofreu um acidente de carro, como tantos outros jovens após e antes dele sofreram. É isso que eu posso dizer. O Igor sofreu um acidente, eu fui atrás, encontramos ele, levei para o hospital e lá deixamos ele lá em cargo dos médicos, mas eu fazendo muita oração para que Deus restaurasse e desse nosso filho de volta. Mas teve um dia que eu tive que ir na capela, eu sempre dobrava os joelhos, até hoje dobro os joelhos, e pedi para Deus, eu lhe entrego o nosso filho. O Senhor sabe a nossa vontade, mas o Senhor faz a tua vontade. E nós vamos acatá-los, nós vamos aceitar a tua vontade. Muita dor, né? A gente é doloso a gente fazer isso, mas também é doloso ver teu ente querido ali sofrendo e você não poder fazer nada. Nós, como seres humanos, nós temos um momento que nós não temos mais capacidade de fazer algo para ajudar aquilo que a gente queria ajudar. Que seria assim, que eu dissesse para ele, meu querido, meu anjo, que em nome de Jesus, neste momento, você será restaurado, tu vai levantar dessa cama e nós vamos embora. Mas só isso compete só a nosso Deus, né? Ele tem esse poder. Eu pedi muito. Talvez no momento eu não tinha tanta sabedoria para dizer para Deus, para clamar para Deus, que nós queríamos o Igor de volta, porque nós tínhamos pedido um único filho. Então, muita gente dizia assim, por que vocês não adotam um? Aí eu fiz até hoje eu não... Eu fiz essa pergunta. Eu disse assim, meu Deus, se ele determinou que eu e a Nádia vamos ter um filho, nós vamos ter um.
E um seria o suficiente para nós, para alegrar a nossa casa. Mas, daí Deus nos deu o Igor, né? Eu não tenho nada contra as pessoas que adotam criança. Eu acho assim que é muito lindo isso. Aí, após a partida do Igor, também veio essas perguntas. Não, nós queríamos o nosso muito bem. Educamos, fizemos de tudo por ele. Mas, infelizmente, a gente não quer adotar outra criança porque o Igor é insubstituível. Outra criança não vai fazer nós esquecer o Igor e nós não queremos esquecer o Igor. Jamais. O Igor está aqui no nosso coração, no dia a dia. Todo dia eu falo com ele. Talvez daqui a pouco vocês vão ver os quadros de fotos que tem na nossa casa. Por que temos foto dentro de casa do Igor? A maioria das fotos, ele sorrindo. É para manter ele vivo, né? Para manter ele vivo entre nós. Então, assim, a nossa casa era muito alegre quando aqui ele estava. Ele com o sonzinho dele lá no quarto. Às vezes eu até tinha que pedir para ele abaixar um pouquinho o som para mim poder assistir a TV. Mas ele era um piá brincalhão comigo. A gente brincava de luta, queda de braço. Então, quando a gente ia brincar de luta, automaticamente nos abraçávamos. E eu fui ver isso só lá na frente, que isso era uma forma de carinho que a gente também estava dando um para o outro. O abraço que às vezes muitos filhos ou muitos pais não dão nos seus filhos. E eu e ele, na brincadeira, nós se abraçávamos diariamente. Então, assim, às vezes as pessoas perguntam, ou quando sabem que eu sou o pai do Igor, eu conheci o Igor. Até outro dia eu conheci uma menina na portaria da Clabin, a Julie. Eu fui lá, eu estava fazendo outro trabalho, eu fui até a portaria, que a gente só se falava por telefone. Aí a Julie, eu perguntei, Julie, queria ter um neném, Julie. Eu perdi. Julie, Deus faz aquilo, o melhor que ele acha, né? Mas Deus te abençoará. Aí eu disse assim, eu perdi um filho também. Aí eu mostrei a foto do Igor para ela. Essa menina levou um choque. Ela disse assim, você é o pai do Igor? Eu digo, sou. Nós éramos amigos do Igor, eu era amiga do Igor. Aí eu fiquei tão, assim, gratificante com a Julie, porque cada pessoa que eu sei que foi amiga do Igor, eu tenho um carinho enorme para essa pessoa. Eu começo a ser amigo, ou tento conversar, né? Se aproximar dessas pessoas. Então é assim, no momento eu vou falar só isso, porque a história é longa. Eu vou esperar a Dani me perguntar mais alguma coisa, que eu vou responder. Mas o Igor foi um ótimo filho. Lógico, todo pai, todo filho tem as suas diferenças em alguns momentos, né? Mas eu acho assim, na minha opinião, sem ofender ninguém, pai e filhos não devem ficar brigados nunca. E quando eu ia cobrar alguma coisa dele, que ele ficava bravo comigo, eu ia lá no quarto, cara, nós não podemos ficar intrigados, meu filho. Pai e filho não pode ficar intrigado. Vamos ficar de boa, como vocês usam essa gíria. Aí a gente ficava de boa, segundo assim, depois os relatos de outros amigos, ele chegava na casa dos amigos, eu e o pai estamos de boa, né? E a gente sempre mantinha ele bem vestido, mas dizendo assim sempre, cara, se tu tiver um coleguinha com roupas inferiores, um tênis inferior, não brinque, não ria dessa criança, desse amigo, porque às vezes o pai dele tem mais filhos e não pode dar algo melhor para ele. Então não humilhe nunca e seja sempre respeitoso para com todo mundo. Bom, agora eu vou esperar a Dani falar alguma coisa. Mas quantos anos hoje é da partida dele? Hoje faz 10 anos, né? 10 anos. 10 anos.
E a vida de vocês, eu acho que você já resumiu mais ou menos no vídeo como foi, né? Mas assim, de uma forma, perguntas e respostas rápidas, como você resumiria a vida de vocês três? Com ele, Hoje, hoje. Quando ele estava? Assim, tipo, Quando ele estava? hoje, como é que você consegue ver que foi a vida de vocês, no momento em que ele ainda estava aqui com vocês? a nossa vida, lógico, todo mundo tem as suas dificuldades, né? Porque criar um filho não é fácil, tem muitos gastos, né? Ele era muito lindo, né? Então, assim, a gente... Nós comentamos dele ser Ele tinha muita namorador. gatinha, né? ele era um piá bonito, era um piá, vivia cheiroso, cada vez que ele acabava o perfume, até hoje eu uso o perfume que ele usava, eu usava esse perfume, ele começou a usar, daí até hoje eu uso esse perfume. Ele, quando acabava o perfume, pai, acabou o perfume. Acho que é essa jaqueta do dia. Essa jaqueta que eu estou aqui hoje usando, essa jaqueta é do Igor. Vamos abrir aqui, vamos mostrar aqui, É. onde está escrito, tá aqui, ó, gangster. É. Levanta um pouquinho. Olha, ele já usava roupa de marca na época, 10 anos atrás. Hein? Isso é o que ele escolhia. Ele ia na loja, ele escolhia, ele comprava o que ele escolhia, não era o que a gente escolhia. Então eu sempre trabalhei para minha família, sempre fui família. Então o Igor, se ele quisesse comprar um tênis ou dois, ele ia lá na Pitol, comprava 2 tênis, aquele que ele pegava, que ele gostasse. Então assim, vista essa jaqueta sempre, tem outras roupas dele, mas essa aqui ficou de lembrança, né? Recordação. A gente doou muita coisa que era dele, que não servia para mim e tal. Então, a nossa vida com o Igor foi muito boa. A gente, digamos assim, a nossa casa, sempre dizia que a nossa casa era alegre. Não que ela seja triste hoje, mas ela ficou um pouquinho. Ela ficou bastante, né? Porque assim, o Igor sempre faz falta aqui. Hoje a gente fica imaginando como ele estaria hoje, né? A Dani até fez um dele mais velho, né, Dani? E o que ele mais gostava de fazer? O que ele gostava mais de fazer? Assim, vamos ver. Ele gostava muito do som dele, ele gostava muito de sair com os amigos, né? Gostava de fazer lutinha contigo. Isso sim, já até comentei que ele Nossa, sempre me você. convidava pra lutar. Quase que tu perdia pra ele, né? Então assim, a última queda de braço, na real, eu perdi. Porque ele era forte, era um jovem forte. Ele, apesar que ele tinha 16 anos, para 17 ele era forte. E essa mulher, ele era muito apaixonado. Agora ele ia estar com... Ele já tá com 27 anos. Né? E por incrível que pareça, né, Dodi, ele nos uniu sem nem ao Sim. menos a gente Eu conhecer, né? A dona Irma e a Dani, A mulher, minha mãe, que não gosta de aparecer em vídeo nenhum, tá ali. a Nádia a gente foi na Escalco, no primeiro dia não era a Dani que tava lá, era outra. Tirar fotos repetidas. No outro dia a Nádia foi sozinha. A Dani viu, daí perguntou, por que tantas fotos iguais, repetidas? Daí a Nádia falou um pouquinho da história. A Dani se comoveu com a história, coisa, e falou para a mãe dela. Acabando, elas fizeram uma camiseta que hoje aqui eu dei, que eles me deram. Tá com o Maninho, que era muito amigo dele. Um dia me pediu emprestado e não me devolveu, queria ficar. Então, pode ficar. Com nós três, né? Eu e o Igor, né? E outra pra Nádia, uma coisa assim. Aí foram nós conhecer. E de lá pra cá surgiu uma amizade, né? O tio Milton, que era o pai da Dani, marido da dona Irma, a gente também ficamos amigos, mas hoje ele está em memória, né? Mas é outra história que a gente vai acabar contando. A gente, Não sei como ainda. a gente ficou bem amigo deles, né? Então sempre a gente se encontra, às vezes hoje elas vêm aqui, às vezes a gente vai na casa dela. Mais difícil eles irem do que nós vimos. Nós vamos mais. Às vezes a gente vai no Pesque Pague, né? E assim Mas sempre surge o Igor nas nossas conversas, né? O Igor sempre está presente, sempre a gente comenta, faz um comentário, fala dele, né? E o Igor foi um piá muito querido, muito amado. Talvez ele, no momento, ele achava que o pai e a mãe não amavam ele, mas ele sabia que tudo que a gente faz pelo filho é amor. Eu vou te perguntar uma coisa que eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar. Música preferida?
A música preferida dele. Você tá pensando e eu já sei. Agora não, eu esqueci. A o nome. Nádia sabe. Os amigos. Valeu, amigo. Ah, valeu, amigos, é. Isso, Eu justo. falei, eu vou perguntar. Ficou, Mas ficou até no No ele computador. tinha Face dele. ele tinha uma rede social, não sei se ela ainda existe. Não existe Eu não mais. procurei, não acho mais. Que ele postava bastante coisa, então várias fotos que eu fiz de montagem, a gente colocou frases que ele colocava lá, sabe? Ficou bem autêntico até. Um filme que ele gostava de assistir. Um filme. Eu gostava de filme de terror. Filme de terror. Ah, Terror. Hashtag eu também. Sobre as amizades, bom, você já resumiu basicamente, né? Como ele sobre as amizades que ele tinha. Agora eu acho que essa pergunta a Nádia vai querer responder. Comida preferida? comida preferida é bife milanês. Pode falar um altinho. Bife milanês. Bife milanês. O que ele gostava. O que ele gostaria que vocês falassem pra ele agora, nesse vídeo? Pra ele. Sem pensar que tem. Assim, que vai vocês não estão pessoas olhando a assistir. câmera. O que você Vocês- queria dizer pra ele vocês- agora, Nádia? Vocês, pais e ele. Eu queria assim dizer pro Igor que o pai ama muito ele. Apesar de ele não estar aqui. Quer E que eu que dê se uma... Deus desse uma oportunidade para nós, eu sempre peço para Deus, deixa eu sonhar com ele, para ver aonde que ele está e como ele está. Mas é só Deus que pode fazer isso. A gente não pode, mas a gente sempre amou o Igor. A gente sempre amou o Igor. O Igor era tudo para nós. Então, é difícil não se emocionar, falar do filho único que nós tínhamos, independente se tivesse outro, mas sempre quando uma perda é irreparável, né? E o Igor era o bem era de valor incalculável que nós tínhamos. Hoje muita gente dá valores a bens materiais, só quer adquirir, ficar rico, coisa. Mas a maior riqueza que você tem é ter uma família, ter um filho. Aí, hoje, por exemplo, eu não vou saber o que é ser avô. Não. Só de coração, de outras criancinhas aí que a gente ama. Mas do Igor a gente não vai saber o que é ser avô. Agora, eu agradeço a Deus pela passagem do Igor, por ele ter vindo neste mundo, Pelos por ele, 17 anos que vocês pelos teve. 17 anos, por Deus ter escolhido nós como pai e o Igor como nosso filho, que a gente hoje pode falar de filho, porque a gente teve a experiência, a gente se virou, a gente criou. E então é assim, a gente e a Nádia sempre batalhamos, nunca deixamos, dava alguma coisinha, a gente já corria no médico, a gente nunca deixou ele sofrer assim com doenças, né? Então eu sempre encorajava ele quando dava alguma rotavírus, essas coisas, né? Que vinha muita coisa para fora. Esse não chora, meu filho, não chora, porque é pior, seja forte, seja forte. Então até lá no hospital, A última vez que você viu ele, vocês dois viram ele, né, Dudy? Eu queria que você falasse para nós esse trechinho. A última vez, o que ele pediu? Que os médicos deixaram vocês dar? Ele pediu. Foi o último dia, né? Quando ele saiu da UTI, que foi para a ala dos queimados, então lá a gente podia ficar nós dois sempre lá, visitar, né? E ele gostava muito de água gelada, coca gelada, refrigerante gelada. Então a Nádia comprou uma caixa térmica, que temos até hoje essa caixa térmica, e levou para lá. E todo dia eu fazia gelo, e levava gelo, chegava lá, trocava, botava coca lá, a gente dava coca para ele, água, e ele queria comer um franguinho que a Nádia fazia, eles deixaram, mas ele comeu, não fez muito bem para ele, mas pelo menos ele matou a vontade
de ter comido aquele franguinho, né? Então, ele sempre tomava água gelada, então hoje ele falava assim, pai, água, pouca. Então quer dizer, ele queria um pouco só da água, né? Então hoje quando eu ouço a palavra pouco, pouca, eu lembro do Igor. Se eu vou em Lages, a gente lembra as lojas que a gente ia, nós estivemos aqui com o Igor, aqui o Igor comprou tal coisa, né? Então, aonde a gente for, sempre tem algo para nos lembrar o Igor. Então, como que a gente vai esquecer um filho? Jamais. Praias, a gente pegou praias lindas, assim, maravilhoso, sabe? Hoje a gente tem as fotos, né? A gente foi, se divertiu, né? Aí depois que ele partiu, a gente saiu um dia, a Nádia disse assim, vamos na praia? Vamos. Nós pegamos o carro, fomos assim, vamos lá em Laguna, conhecer Laguna. Chegamos em Laguna, não conhecia nada, pedi informações sobre onde é que era a praia, qual a melhor praia. A guria disse pra mim, a do Mar Grosso, segue aí 2 quadras, entra às direitas, tu sai na praia. Fomos. Aí estacionamos o carro lá próximo, né? Aí sentamos um pouco lá. Eu disse, Nádia, eu vou lá tomar um banho, porque eu gosto de ir no mar, né? Quando eu chego para entrar no mar, eu olho para todo quanto é lado e não encontrei quem eu queria encontrar. Entrei chorando dentro daquele mar, porque estava faltando algo para mim. A Nádia não entra na água, ela estava lá na areia. Tomei 3 banhos, chorando. Chegamos ao meio-dia, 5 horas da tarde, Nádia, vamos embora, porque a tristeza veio junto, não adianta nós estarmos aqui. Então assim, não importa o lugar onde você vá, Nem o tempo. e nem o tempo, a tristeza vai bater em você, porque você não tem mais aquela pessoa querida na tua vida. Que eu sempre saía na rua, aqui em Otacílio, se eu saía da fábrica, eu sempre saía procurando o Igor. Eu vou encontrar ele, porque de vez em quando a gente se encontrava na rua. Ele ia para casa da namorada, coisa, né? Muitas vezes eu procurando ele para ver se eu encontrava, porque aí talvez eu não acreditava que nós tínhamos perdido o nosso filho. Que nós estávamos com uma vida tão boa e de repente em poucos tempo a nossa vida se transformou. E foi uma batalha, que nem diz o médico. Quando ele chegou no hospital, eu perguntei pro médico, meu filho corre risco de vida? Esse teu filho tem 2 chances. Uma já foi, que ele chegou vivo aqui. A segunda, que ele é jovem. Você se prepare para uma batalha longa e árdua. Nunca esqueci essa frase do médico. Dr. Paulo, se eu não me engano, Roberto, filho do Paulo Valtric. Com 50 aí, quantos dias vocês perderam ele? 57 dias. Os médicos deram 4 dias para ele. E eu sempre falando que nós tínhamos o mestre, os médicos do médico, que é Deus, que não ia permitir que ele ia embora. Ele aguentou 57 dias. Mas aquele momento foi que houve a transformação dele para melhor. Para melhor. E a gente lutou. Todo dia eu ia lá, eu saía, quase não chorava lá dentro da UTI com ele. Mas quando eu saía de lá, a minha válvula de escape foi chorar. Porque todo mundo que quando se perde alguém, vai ter que achar uma válvula de escape. Eu era conversar, hoje eu também sou bastante falante, e na época chorar. A Nádia, às vezes tem pessoas que não entendem. Por que a Nádia posta na rede dela, no status dela, frases sobre perda de filhos, sobre filhos, e fotos.
Isso é uma válvula de escape. Só vai saber quem perder, mas não desejo que ninguém perda seus filhos. Só quem perde vai achar aquela maneirinha para escapar, para dar uma aliviada no peito, né? Eu joguei para fora tudo porque eu chorei muito e falei a muito. Nádia, ao contrário, A Nádia guardou tudo. Guardou. Então a válvula de escape dela hoje é todo dia postar algo no seu status. Posso né? te interromper agora? Deixa no chão. Ó, eles são pais tatuados. Dude, dá pra você levantar? Nós somos pais tatuados, por quê? Porque quando a gente fez... Deixa eu larapiar aqui. Quando o Igor estava lá, o Igor tinha no braço dele escrito Igor. Eu vou pegar aqui, só um pouquinho. Pode continuar, Dude. Ele tinha a tatuagem dele chamada, com o nome dele Igor, mas essa tatuagem dele queimou. Então um dia a gente disse assim, meu filho, quando você sair daqui, que você vai tatuar no teu braço? Pai, mãe, amor eterno. A gente combinou de cada um fazer uma tatuagem. Eu e a Nádia fizemos em memória dele, né? Porque ainda tem meus braços também, né? A gente fez a nossa tatuagem. Mas ele infelizmente não estava aqui para fazer a tatuagem que ele tanto sonhava. E hoje eu vivo agradecendo a Deus. Eu aprendi a dobrar os joelhos todo dia, agradecer pela passagem dele, por nos fortalecer, por me dar sabedoria para a gente continuar a vida. E outra coisa, quando a gente perdeu ele, eu me espelhei nas pessoas que perderam seus filhos, principalmente aquelas pais que perderam, aquelas famílias que perderam os 5 amigos, né? Que partiram, num acidente aqui em Otacílio Costa, que eu sou amigo de todos eles, eu me espelhava neles também, né? Porque eu sabia que eles tinham perdido seus filhos, mas eles estavam sobrevivendo. Eles estavam sendo capazes, eu tinha certeza que também eu era capaz de sobreviver. Hoje nada me impede de fazer as coisas. O Igor, eu levo ele aqui. Hoje eu continuo uma pessoa brincalhona, sorrio, né? Então, assim, um dia uma professora, não foi minha professora, ela me viu na rua, a gente se encontrou na fisioterapia, a dona Elise disse para mim, Ludgero, que bom que eu te vi sorrindo. Digo, dona Elise, como é que eu vou deixar de sorrir para as pessoas que esse problema, essa cruz veio para mim? Como é que eu vou deixar de sorrir para as pessoas, dona Elise? E nunca deixei de sorrir para as pessoas. Nem no meu trabalho, que eu trabalhava, eu nunca maltratei ninguém. Eu sempre tentei separar, mesmo eu entristecido, com a dor no peito. Tinha que trabalhar, tinha que continuar a minha vida. E sempre respeitando as pessoas. Então, para finalizar, você quer deixar alguma mensagem pro pessoal? Eu quero deixar uma mensagem para os pais. E para os jovens também. Que não esqueçam que seus pais foram jovens. A gente foi jovem também. Nós tivemos a nossa época de juventude. E que seus pais dê bastante amor aos seus filhos. Faça aquilo que puderem fazer por eles. Porque hoje eu e a Nádia não temos nada a nos arrepender. Nós não fizemos aquilo que o Igor queria. Não, a gente fez tudo o que o Igor queria. Se estávamos errados ou não, mas foi a nossa forma que a gente queria cuidar dele. Porque assim, quando eu era pequeno, tivemos dificuldade, porque nós éramos bastante. Meu pai era sozinho para trabalhar, e minha mãe. Então, nós não tinha muitos, né? Mas hoje, como eu e a Nádia tivemos condições de criar o Igor, eu dei tudo aquilo que eu gostaria de ter um dia, né? Mas não. Então, assim, até hoje eu tiro o chapéu pro meu pai e minha mãe em memória, que na dificuldade, na simplicidade, ele nos criou. Ele me criou uma pessoa com caráter, uma pessoa trabalhadora, que estou aqui batalhando sempre
continua a trabalhar, né? Em prol de eu e a Nath, né? E às vezes para ajudar algumas pessoas necessitadas aí. É isso então? É isso. Eu quero agradecer vocês. Ah, queria falar um negocinho. Ah, Nós tivemos uma homenagem também através do William Moser, que era amigo dele. A mãe do William Moser, a Rosa Moser, é vereadora. E ela faz um trabalho aí sobre nomes de ruas. Então o William disse: mãe, vamos fazer uma homenagem pro Igor? Acha uma rua para pôr o nome do Igor. A Rosa batalhou, achou a rua aqui ao lado. A princípio não deu certo, mas a Rosa persistiu. Aí a gente acolheu várias assinaturas aqui na rua. A gente conseguiu, através da Rosa, a rua do lado aqui vai chamar Igor Teles Vargas. olha que chique, eu Uma não sabia homenagem disso. ótima. Eu não vi o William mais para dar um abraço no William. A Rosa já abracei ela. Eu tive que ir lá na Câmara de Vereadores. Foi uma homenagem muito linda. Todos os vereadores levantaram e aprovaram o voto. Também quero agradecer esses vereadores que tiveram esse bom senso, esse bom coração e já no momento já aprovaram o nome da rua. Tem que agradecer a Clabin, que foi uma excelente firma para você na época. Também. Trabalhei Não? Oi! Trabalhei Então, 34 anos na Clabin. Sempre agradeci. eles não tinham contado pra gente do nome da rua, viu? E hoje eu continuo, eu sou aposentado, mas continuo trabalhando dentro de um almoxarifado, mas só com a ferramenta Gerais, que é uma lojinha terceirizada. E mais tá tudo certo. A gente agradece. Bom, então eu estou aqui, a mãe tá lá, não gosta de aparecer, mas vai. Eu quero agradecer eu e os inscritos meus, que ainda são pouquinhos, mas são valiosos. A disponibilidade de vocês a estar gravando com a gente esse primeiro essa primeira etapa do quadro, né? Porque foi os primeiros entrevistados. E principalmente porque a história de vocês, ela é dolorosa, assim como a nossa, que a gente ainda quer falar, mas para vocês terem uma ideia que eu e a mãe, a gente não teve coragem ainda. Ele já. Então, tipo, tá lá, né? A gente tá pra gravar, né, mãe? Tá, mas vai E eu não consigo falar, então eu acho que eu vou ficar mais igual a Nádia, assim, ó, e a mãe vai falar mais que eu, mas acho. E a gente pede, eles já nos deram disposição para mostrar como que é a casa deles, como que é o quadro da casa deles, porque assim, para eles Já o Igor tá aparecendo ali, ó, galera. Para eles o Igor continua vivíssimo. Ele só morre quem é esquecido e ele nunca vai ser esquecido. Então agora eu vou mostrar pra vocês, que senão nós vamos ficar a tarde inteira na prosa. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho e depois eles vão me mandar mais umas fotos, porque eu só tinha no computador e meu computador tá ótimo, né? Como eu já citei pra vocês em outros vídeos. Tô com um probleminha lá, então eu vou pedir de novo as fotos pra gente colocar pra vocês darem uma olhadinha. Inclusive a Dani é fotógrafa, foi ela que montou aquela foto ali, ó. Eu vou virar pra vocês verem. Esse que tu já fez lá? Ficou lisinho. E lá ele pequenininho. Ali bem beiçudinho e renento.